Começa agora o podcast Contra a Regra. Estamos de volta, chegando ao episódio de número 101, abrindo uma nova contagem em busca de mais 100. Contra a Regra de volta, sempre com a formação original. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alessandro de Lorenzo, junto comigo, já nos estúdios avançados de São Paulo, de volta à capital paulista, Gustavo Chagas. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Alessandro, Felipe, a quem nos acompanha, já de volta a São Paulo, e depois de uma semana que nós fizemos o nosso primeiro programa presencial, programa de número 100, agora voltamos à nossa rotina, mais ou menos, né, das chamadas de vídeo, mas feliz em revê-los e estar na companhia aí de quem nos acompanha. E com a gente sempre o Felipe Strasser. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Alessandro? Um abraço também para o Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. Ai, ai, mais um ciclo que começa, programa 101, e não podia ser mais especial, falando do... Ah, todo mundo já sabe o que vocês já estão vendo o card, né? Então dane-se, né? O País mais... título do episódio, ele não faz questão de mistério nenhum. A gente é direto. Nada mais especial do que o país mais populoso do mundo, né, cara? Então, passou a China, então já é o país mais populoso do mundo, mas bom, esperamos ter uma ótima jornada e é isso. Vamos lá, bora! Então, bora, vamos juntos para falar dessa Índia que tem ganhado cada vez mais espaço na geopolítica mundial, só nos últimos dias, tá? Para a gente escolher esse assunto. O país se tornou o primeiro do mundo a pousar no Polo Sul da Lua, também participou da reunião dos BRICS, a gente já trouxe esse assunto aqui para discussão. A Índia é um dos membros fundadores do BRICS, nesse acordo aí de aumento agora do número de integrantes do bloco, e também sediou a cúpula do G20. Estava na presidência, está na presidência do G20 até o final desse ano. Além disso tudo, já era o suficiente para a gente fazer o programa, tá? Mas também chamou a atenção porque em diversos momentos desse encontro do G20, não foi Índia que apareceu, não. Foi um outro nome. Bharat. Uma possibilidade aí de mudança oficial do nome do país. Bharat já é uma forma de se conhecer a Índia. Dentro da Índia, pode-se falar Índia ou Bharat. Será que agora a gente não vai mais poder falar Índia? Bom, e é sobre esse assunto que a gente trata a partir de agora aqui no Contra a Regra, país com a maior população do mundo e com muito assunto interessante para a gente debater, para nos ajudar nessa conversa, tirar essas dúvidas. A gente conta hoje com a presença do sociólogo e internacionalista, professor Vitor Eduardo Alessandri Ribeiro. Professor, já agradecendo demais sua participação aqui conosco, e começo lhe perguntando sobre a figura do líder desse país, a Índia, que tem aparecido bastante no noticiário, como a gente falou no início do programa, em especial com a imagem desse primeiro-ministro, Narendra Modi. Que análise a gente pode fazer sobre essa figura? Narendra Modi é o atual primeiro-ministro da Índia. Ele serve como 14º primeiro-ministro da Índia, tendo sido eleito pela primeira vez em 2014 e reconduzido em 2019 ao poder. Ele é da região do Gujarat, foi primeiro-ministro da região onde ele nasceu, de 2001 até o ano que ele chegou ao primeiro-ministro, em 2014. Ele é o representante do Partido do Povo Indiano, Bharatiya Janata é o nome do partido em hindu, e muito conhecido como BJP. Então, ele defende valores nacionalistas, de origem nacional hindu. Ele defende valores econômicos liberais e ele defende medidas de reforma liberalizante, de medidas que aprovam a facilitação da contratação e demissão de trabalhadores por empresas. Na economia, na agricultura, ele aprovou no final do ano passado 3 leis que receberam muita crítica e muita manifestação social de pequenos produtores, alegando que essa medida de flexibilização das possibilidades de negociação das safras em mercados não regulados pelo Estado, que favoreceriam grandes produtores diante dos pequenos, e isso dificultaria a vida dos pequenos agricultores, e por pressão política ele precisou voltar atrás e anular essas 3 leis que ele havia passado no final de 2022.
Isso mostra um certo perfil liberal e que muitas vezes se defronta com manifestação de descontentamento popular. Professor, analisando a Índia e a sua relação com outros países do mundo, outras potências, a Índia forma BRICS, junto com Brasil, Rússia, China e África do Sul, e agora novos países. Também é aliado dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não rompeu com a Rússia. E ainda nesse momento complicado que a Rússia vive, um confronto com a Ucrânia, em que o mundo inteiro olha de forma torta, vamos dizer assim, e não sem motivos para a Rússia. Como que a Índia consegue dialogar com todo mundo, ainda que esses países tenham posições antagônicas entre si? Com relação à declaração final do 18º encontro do G20, vale dizer que o principal ponto de divergência ocorrido se dava em torno da linguagem usada nesse comunicado oficial. Então, os países ricos, principalmente a União Europeia e Estados Unidos, mas apoiados por membros do G7, demandavam que a resolução final contivesse um texto de condenação mais explícita da agressão da Rússia à Ucrânia, além de que demandavam que o texto final dessa resolução tivesse uma menção também explícita a uma demanda pela total retirada das tropas russas do território ucraniano. Mas essa versão não foi o resultado final. Assim, a declaração final ela contém um texto um pouco mais ameno, dizendo que condena as agressões militares e a destruição de outras infraestruturas relevantes, e faz uma convocação em apoio às medidas que incentivem a paz duradoura no território da Ucrânia. Com essa declaração no teor de como foi aprovada, os analistas consideram que o documento em si representou uma vitória da diplomacia indiana, porque mediante a dificuldade de atingir um meio termo, a diplomacia indiana teve sucesso. O Brasil também se beneficia, porque se tivesse terminado essa reunião de cúpula na Índia com a presidência rotativa do G20 tendo sido transferida ao Brasil, o Brasil estaria arriscado a receber, então, o G20 disfuncional e teoricamente esvaziado por essa dificuldade que teria sido se não tivesse aprovada uma resolução conjunta. Então, com isso, o Sergei Lavrov, premier russo, e o Li Qiang, premier chinês, tiveram suas posições relativamente favorecidas, beneficiadas por essa não condenação explícita, principalmente Sergei Lavrov, o premier russo, que comentou, enfim, de todo modo ele comemorou, celebrou o teor do documento aprovado como uma vitória para si, embora de fato o que tenha ficado mais nítido nesse documento final foi a vitória de uma posição quase que de fiel da balança, em que os presentes não se posicionaram nem tanto para um nem para o outro lado desses dois lados do conflito no território ucraniano. Então, foi um documento que tem a sua relevância histórica nesse momento que o mundo vive, no território da Ucrânia invadida pela Rússia. E é nesse sentido que a gente pode entender, então, o documento da resolução final que foi aprovado. E por último, professor, a Índia ganhou destaque mundial na corrida espacial, vamos falar assim. Foi o primeiro país que conseguiu pousar no Polo Sul da Lua, né? A Lua agora voltou em evidência, os Estados Unidos querem mandar gente, a China quer mandar gente, e a Índia foi lá com um programa espacial super barato comparado com os outros países e conseguiu fazer o que ninguém nunca tinha feito, pousar no Polo Sul da Lua. O que representa, não só geopoliticamente, culturalmente, o que representa isso para o cenário global de corrida espacial, entre aspas, né? Mas da exploração espacial? O que representa esse feito indiano na questão geopolítica, na questão de exploração espacial no mundo? O que representa isso? Por fim, vale notar que esse sucesso da missão espacial lunar da Agência Espacial Indiana, de ter pousado uma sonda no Polo Sul da Lua, é a primeira vez que um país obtém esse feito, de pousar naquela região do satélite da Terra.
Com isso, a Índia se consolida como a terceira potência espacial a conseguir fazer um pouso bem-sucedido na superfície lunar. E isso, de fato, representa um salto com relação à escalada, essa busca do desenvolvimento do setor de ponta, de alta tecnologia, que é a indústria aeroespacial e principalmente com tecnologia de propulsão e tecnologia de exploração da superfície da Lua. Então, é significativo em termos dos... Isso, obviamente, é usado pela gestão do Modi como um elemento de propaganda daquilo que seria o seu sucesso, não só econômico, mas também científico e tecnológico. Tá certo. Muito obrigado, então, ao professor sociólogo internacionalista Vitor Eduardo Alessandri Ribeiro, nos ajudando um pouquinho a entender sobre a Índia e essa ascensão do país na geopolítica mundial. Bom, agora é hora da lista da semana. Não é o Felipe, não é o Gustavo. Hoje é comigo, é? Hoje é Chegou a comigo. hora. É, minha vez. Então a gente vai seguir no nosso rodízio. Para quem está acompanhando essa temporada, fala, Felipe. Gustavo Chagas, Eu. tu fizestes uma É pergunta. verdade. É Tu Fiz, verdade. verdade. fizestes uma pergunta semana É passada. Sim. verdade. Vamos Gustavo responder, Chagas, então. responda a pergunta, Gustavo Chagas. A pergunta da semana passada foi focada no 11 de setembro. O Alessandro e o Felipe responderam sobre vários fatos que aconteceram no mundo em um 11 de setembro. E eu fiz a pergunta ao público sobre o 11 de setembro, talvez o mais lembrado por muita gente, que foi o de 2001 nos Estados Unidos, os atentados terroristas em Nova York e em Washington. A pergunta foi qual país da América do Sul que mais teve vítimas nos atentados contra as Torres Gêmeas e também contra o Pentágono. Algum palpite de vocês? Olha, eu jogaria Argentina. Eu também. Porque, Depois né? sou eu. Não, mas Não, exatamente porque é tu fez a justamente. pergunta. Foi porque, se fosse o Alessandro fazendo essa pergunta, poderia ser a Colômbia, talvez. É, exato. Mas tu, Quase. A Colômbia teve, infelizmente, muitas vítimas, mas não foi a Colômbia. Nem a E a Argentina. resposta me surpreendeu quando eu fiz a pesquisa. meu Deus, é o Peru. Não, Equador. não. Tá, a Mas vai gente ficar chutou chutando? tudo, a Conmebol inteira. A gente chutou a Conmebol inteira, então tá. Aí está o pega-ratão. Citou a Conmebol inteira, mas a América do Sul não tem só países dentro da Conmebol. Foi a Ah, Guiana. A Guiana. a Guiana, Exatamente. A Guiana. Guiana foi o país da América do Sul com mais Olha aí. vítimas no 11 de setembro de 2001. Nunca, Quantas? nunca iria Temos acertar. números? Nunca. Temos números? Temos números, temos números. Temos Agora a números. gente pausa a gravação porque eu vou ter que achar os números. Agora a gente Né? busca os números. Não, a gravação não é pausada, isso daqui, quem sabe faz ao vivo. Mas surpreendeu, surpreendeu. Ainda quando o Nossa. Gustavo falou que surpreendeu, eu falei, não, peraí, mas a França não fica na América do Sul, Foram apesar de 20. ter um pedaço na América do Sul. Ó, Não, vai, mas não volta. foi a Guiana francesa, foi a Guiana com 22 vítimas. Infelizmente, a Colômbia é o segundo lugar. Cara, bastante gente da Guiana, cara. Muita. O Brasil teve 3 vítimas no 11 de Então, setembro. não, e o curioso é que isso, porque para pensar, por exemplo, tem argentinos não precisam de visto para os Estados Unidos, vão bastante para os Estados Unidos. Bom, Brasil, cara, Guiana, surpreendente. E que aí entra uma coincidência incrível, que além de ser pessoas da Guiana, tinham que estar naquele local ou perto daquele local, né? Cara, Então, era uma não é nem. excursão. Não, pode ser, então. Tinha um evento especial com empresários. Não Com todo sei, mas respeito, de com repente. todo respeito às mortes ali na Guiana, mas assim, a chance de ter mais de 20 habitantes da Guiana ali, cara, era uma excursão. Não era uma. Não, Era inclusive vítimas que trabalhavam em andares diferentes das torres. Então, não Nossa. eram assim pessoas que trabalham. Claro, algumas trabalhavam juntas, mas em várias empresas diferentes. Da Guiana. Não era um Guiana Tour? Que curiosidade. Cara, essa é Essa aí uma me grande. pegou. Isso é Me pegou. contra-regra. Isso é Isso o é bastante contra-regra contra a regra. total. Olha E só. quantos acertaram a resposta?
Aí tá complicado, viu? Porque foi o mesmo número do primeiro episódio. Por Ô, enquanto, gente, a gente vai ficar com o brinde prometido ao fim da temporada, então. É isso. a E banca olha, ganha. A e banca ganha. eu preparei uma pergunta facílima, tá? Que não vai ser feita agora, então nem adianta ficar esperando, vai demorar um tempinho. Mas a pergunta é fácil, ok? Então, bom, gente, de novo, reforçando, participem, prêmio bacana. E agora a lista com Alessandro de Lorenzo. Antes da lista, vamos relembrar o placar. O Felipe, que ganhou sozinho, é tipo loteria, ganhou sozinho, não divide o prêmio com ninguém, tem 1 ponto. Queria a mega da Isso. virada, mas tudo bem, a lista tá boa. Isso. E no episódio 99, quando a disputa foi Alessandro contra Gustavo, deu um empate, então cada um de nós tem meio ponto. O Felipe é líder, ou ele amplia a liderança hoje, ou eu encosto e o Alessandro fica Ou zerado, ou passa, fica tudo na ou mesma, você vamos passa, ver. ou Posso você passar, é passa. verdade. É O isso. Bom, Alessandro que está numa posição um pouco ruim agora, porque liderança ele não consegue hoje. Não, jogou duas você- vezes e não obteve um bom resultado. é, é isso. Obrigado, viu? Vamos lá, então. O Gustavo A vai gente fazer falou, questão de falar disso, né? a gente falou um pouquinho sobre essa realização do G20 na Índia, foi um dos assuntos, né, um dos ganchos, esse termo jornalístico aí para a nossa escolha do assunto. E nesse mesmo encontro do G20, teve uma fala bem polêmica do presidente do Brasil, o Lula. Mas calma, a gente não vai falar do Brasil, porque você sabe que o Contra-Regra, ele quer discutir assuntos internacionais. A gente até cita o Brasil de vez em quando, muito o Rio Grande do Sul, inclusive, mas o tema nunca é o Brasil. Por que fala polêmica? Bom, o Brasil vai sediar a próxima reunião do G20 no ano que vem, e durante uma entrevista à imprensa indiana, o Lula foi perguntado sobre a questão do Putin. Vladimir Putin não compareceu ao G20 na Índia, também não tinha comparecido ao encontro do BRICS presencialmente na África do Sul, porque ele é considerado um criminoso de guerra. Então, se ele pisasse nesses países, teoricamente, esses países teriam que ser seriam obrigados a prender Vladimir Putin. Perguntado sobre a situação do Brasil, caso até o ano que vem, quando o Brasil vai sediar o G20, se o presidente Vladimir Putin poderá pisar aqui, o presidente Lula disse que sim, que ninguém vai prender o Putin no Brasil, que ele pode vir tranquilo. Bom, isso aí soou mal, polêmicas à parte, a gente não vai entrar nesse mérito, mas o assunto vai ser o Tribunal Penal Internacional, que foi quem condenou Vladimir Putin por esses crimes de guerra. Tá bom? Vamos começar? Pergunta número 1, Felipe começa, correto? Eu. Felipe começa. Primeira pergunta, simplesinha. Por que o Putin foi considerado como um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional? O que ele fez? Vamos lá. Opção A. Ele foi condenado pelo massacre em Bucha, uma cidade que foi invadida pelo exército russo agora na guerra contra a Ucrânia, e cerca de 450 corpos foram encontrados, corpos de civis foram encontrados com sinais de tortura e vários outros crimes. Opção B. Ele foi condenado pelos ataques que destruíram a infraestrutura de energia da Ucrânia, deixando milhares de pessoas sem qualquer tipo de aquecimento em meio ao inverno. Ou, opção C. Ele foi condenado pelo sequestro e deportação de milhares de crianças ucranianas que foram enviadas para a Rússia. Tudo isso, lembrando, no âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, obviamente. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Ele foi condenado mesmo? Ele foi condenado, Olha aí. inclusive com a emissão de um mandato de prisão. Mandar de prisão, tanto que ele não pode pisar, né, em Então, exatamente, se dezenas ele de países. pisar, para o nosso público entender, se ele pisar em qualquer um dos países que fazem parte, que reconhecem o Tribunal Penal Internacional, na teoria, porque isso é muito discutível, ele teria que ser preso e aí enviado ao Tribunal de Haia, que é a mesma coisa. O Tribunal Penal Internacional é conhecido também como Tribunal de Haia. Curioso que os Estados Unidos, que hoje seriam os principais inimigos da Rússia, fora a Ucrânia, não fazem parte do Tribunal Penal Internacional. Então, o Putin poderia ir aos Estados Unidos. Poderia ser preso por outros motivos, os americanos iam inventar alguma coisa, mas pelo mandado do TPI, não. Pois é. Então vamos lá. Felipe? Um massacre em Bachá, as crianças é C e o outro energia elétrica é B. Isso. Ah, eu passo. Gustavo Chagas. Vou arriscar, vou responder a letra A.
Letra A, pelo ataque na cidade de Bucha. Bucha, Está isso. certo disso? Posso Não perguntar? estou certo disso, mas vou arriscar. A gente nunca tá certo disso no contra-regra, é só uma coisa. Bom, vamos lá. O massacre em Bucha aconteceu, tá? É um fato real. Foi no início de 2022 e o Não Tribunal começa Penal... assim, mas daí O eu tô errado. Tribunal Penal Internacional, de fato, incluiu esse caso nas investigações. Ele investiga possíveis crimes de guerra cometidos nessa cidade. Só que não foi isso, não, que levou à condenação do Putin. Só para trazer o contexto, a Rússia disse que não fez nada disso, tá? Que, na verdade, é uma encenação da Ucrânia. É um fato que ainda está sendo investigado, mas não foi por isso que o Putin foi considerado um criminoso de guerra. Felipe, Pô, é difícil, hein? Caraca. Foi pelas crianças. Pelas pelas criancinhas. crianças, pelo sequestro e deportação de milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Certa resposta. O próprio Kremlin já admitiu que fez isso mesmo. Enviou jovens ucranianos para a Rússia, só que aí a alegação de Moscou é o seguinte: não, eram órfãos, não tinham mais os pais, porque morreram na guerra. Então foi mais ou menos assim uma espécie de boa ação da Rússia, tirando eles de um território de guerra para mandar para a Rússia. Por causa disso, o Tribunal Penal Internacional condenou Vladimir Putin, emitiu esse mandato de prisão. A Rússia não reconhece o tribunal, então a Rússia já disse: olha, não faz diferença nenhuma se vocês fizeram essa decisão ou não, porque a gente não reconhece isso como válido. Não há nenhuma possibilidade que Vladimir Putin seja preso pela própria Rússia, que seria bizarro, né? Bom, 1-0 pro Felipe, já saindo em vantagem. Só para dizer que a outra alternativa também aconteceu, tá? Tudo real. A Rússia bombardeou a energia da Ucrânia também. Não, tanto que eles invadiram também as usinas nucleares, né? O que deu um Também. pouquinho de Fukushima feelings ou pior. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta. O Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002. A missão dele é julgar pessoas acusadas de vários crimes: genocídio, guerra, agressão e outros crimes contra a humanidade. Essa corte não julga países, ela julga pessoas. E algumas condenações já foram proferidas pelo tribunal. Quem foi o primeiro chefe de Estado condenado? Não é o Vladimir Putin, teve alguém antes. A. Augustin Bizimungu, de Ruanda. B. Omar al-Bashir, do Sudão. Ou C. Dragomir Milosevic, da antiga Iugoslávia. Cara, eu lembro do caso do Milosevic. Eu lembro dele. Eu lembro. Milosevic, sim, ele foi condenado por crimes de guerra. Isso eu lembro. Vou dar uma dica, tá? Não, Todos eles foram. sim. É que eu lembro do Milosevic. Eu me lembro do Milosevic em si. Ah, Ruanda, Sudão e Sudão ou Iugoslávia. Iugoslávia. Ah, vamos de Ruanda. Ruanda. Vamos de Ruanda. Número A é ótimo. Número Letra A. ou letra 1. Bizimungu. Ele foi considerado culpado pelo genocídio da etnia Tutsi, em Ruanda. Isso aconteceu em 1994. Foi condenado a 30 anos de prisão em 2011. Só que ele foi um general do exército ruandês. Ele não era chefe de Estado. Gustavo. Agora eu estou pensando com a estratégia. Não só a resposta que eu tenho que dar, ou se. Meu Deus, difícil. Eu vou arriscar no Milosevic. Dragomir Milosevic, da antiga Iugoslávia. Mas agora. Sim ou não? Sim. Agora tu já começou a responder sim. Sim. Pode fazer a ponderação, de qualquer forma. A pergunta é se era chefe de Estado, né? Isso. Primeiro Será que chefe ele não de era Estado. chefe de governo? Essa foi a dúvida que me veio à cabeça. Vamos descobrir agora? Milosevic foi considerado culpado
por crimes de guerra, assassinato, atos desumanos, crimes contra a Mas humanidade, inclusive com a morte de 34 civis durante a Guerra da Bósnia. Ele foi condenado a 33 anos de prisão em 2007, mas era um general, não? E aí tá o pega-ratão. Era o Tito? Não, o Por... General Tito era ele, Não, né? porque o Milosevic que o Felipe Era citou outro. é outro, é o Slobodan Ele Milosevic. mesmo! É por isso que, se pegar o começo, depois que o Gustavo fala Milosevic, se tu fala Dragomir, eu fico. Drago. Putz, é o outro, cara, o Slobodan, exatamente. Isso foi pensado. Os dois não têm nenhuma relação de parentesco, tá? Familiar. É, O cara, Slobodan Milosevic é ex-presidente da Sérvia, isso. também acusado de promover uma limpeza étnica durante o conflito em Kosovo. Só que esse Milosevic tem uma curiosidade. Ele foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional, só que ele morreu em 2006 na cela do Tribunal de Haia, enquanto aguardava o julgamento. Há, inclusive, toda uma discussão. Alguns dizem que ele foi assassinado pelo próprio tribunal. O tribunal diz que não, que ele morreu por um ataque cardíaco. Fato é que o julgamento não terminou. Ele morreu antes. Alessandro jogando pegadinhas aí, hein? É a E o, vingança. E só para informar que o correto é Omar al-Bashir, ex-presidente do Sudão, primeiro chefe de Estado que teve uma ordem de prisão emitida pelo Tribunal Penal Internacional em 2008, crimes de genocídio na região de Darfur. Ele está preso até hoje no Sudão, só que o país, apesar de prometer várias vezes, nunca entregou ele para o TPI. 1-0 para o Felipe. Quem responde agora? Gustavo. É o Felipe. Gustavo. Ele não tá com vantagem com a bola na mão? Não, quem... Não. É verdade. É verdade, né? Quem respondeu É, Milosevic foi foi o o Gustavo. Gustavo o último que Então errou. volta para o Felipe, com 1-0 no placar. Tribunal Penal Internacional não tem polícia própria, não pode, obviamente, invadir um país para prender condenados. Caso da Rússia, não vai acontecer isso. E também não tem uma regra muito clara, tem muita discussão. Se um país que faz parte do acordo do tribunal não prender um condenado, o que acontece? As pessoas não sabem direito, não existe um regramento, vai ser discutido, talvez punições, sanções, mas não tem nada muito claro. O fato é que alguns países são totalmente contrários à existência desse tribunal, porque acham que ele ameaça os interesses nacionais. Um país em específico aprovou uma lei que ficou conhecida como a Lei de Invasão de Haia. Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia. Quem é esse país que tão fortemente odeia o Tribunal Penal Internacional a ponto de criar essa lei? A. China. B. Coreia do Norte. Ou C. Estados Unidos? Essa é fácil. Fácil para quem faz, né? Para quem tem a resposta aqui é muito fácil. Eu estou acertando todas. A lei é? A lei chama-se Lei de... Na verdade, não, né? Mas ela ficou conhecida como Lei de Invasão de Haia. Depois eu digo o nome, porque o nome vai entregar. É uma lei que proíbe o quê? Ela é uma lei que contraria o Tribunal Penal Internacional. Tá, mas contraria em que sentido? Não, é Ela uma contraria... pergunta. É Não, uma eu ia explicar na resposta, mas eu posso dar aqui uma... Eu posso dar uma... Não, eu tô só Essa perguntando. lei, A lei essa lei contraria? proíbe qualquer tipo de colaboração desse país, colaboração ou cooperação com o Tribunal Penal Entendi. Internacional, e autoriza que o exército seja enviado para libertar militares ou até civis processados pelo tribunal. É uma lei forte. Percebi. Percebi. Estados Unidos, eu vou neles. Estados Unidos da América. Não Opção sei. D. Eu penso em algum cara do Alabama propondo essa lei E eu aí. vejo o Alessandro escolhendo essa resposta por ele ter uma relação assim conflituosa com os Estados Unidos. Será? Será que foi uma questão pessoal? Eu joguei Estados Unidos. 2-0 para o Felipe. Esse homem é maravilhoso. Em 2002, os Estados Unidos aprovaram essa lei. E aí, uma das justificativas, claro que não é uma justificativa que os Estados Unidos falam abertamente, mas o que analistas supõem
é que a Casa Branca é muito preocupada, ela fica muito preocupada que soldados, por exemplo, envolvidos na guerra do Afeganistão, na guerra do Iraque, sejam julgados pelo tribunal por possíveis crimes de guerra. Então, os Estados Unidos, o Gustavo até citou lá no início, né, da lista, nem assina o acordo, e não faz parte do Tribunal Penal Internacional, e mais, tem essa lei para não ter nenhum tipo de cooperação, que é distância do TPI. Resposta correta. China e Coreia do Norte eram as outras duas opções. Elas são que nem a Rússia. Não reconhecem, não assinam. O que o TPI fizer, lá não vai valer. A minha dúvida era com relação à China, porque assim, a Coreia do Norte, convenhamos, não precisa fazer uma lei Não para tem isso. lei, não tem Não, tribunal, não tem nada. Coreia do Norte. A única lei lá é do cabelo, né? Não, me desculpa, mas não, a Coreia do Norte vai fazer uma lei contra o Tribunal Penal Internacional. Porque, primeiro, a gente já saberia e já estaria estourando no mundo essa lei, porque seria uma coisa muito curiosa, né? Agora, a China, né, ganhando uma relevância, poderia até ter. Mas eu imagino, cara, eu imagino um deputado do Wyoming, sei lá o quê, fazendo uma lei dessa, cara. Muito obrigado. 2-0, o Felipe continua respondendo. A número 4. Agora eu só tenho a chance de empatar. Ganhar, eu não ganho mais. Vamos ver. Entidades da sociedade civil, autoridades e outros grupos podem enviar queixas para o Tribunal Penal Internacional. Depois da apresentação dessas denúncias, tem toda uma avaliação. E se confirmado que está acontecendo um crime grave, que precisa ser julgado, ele vai adiante. O processo é encaminhado para o promotor. Depois de todo esse processo, que pode demorar anos, e por isso muitas dessas condenações, na verdade, demoram décadas para de fato acontecer, depois de tudo isso, vai para um corpo de juízes de diferentes países. Quantos são esses juízes? A, 18, B, 20 ou C, 22 juízes do Tribunal Penal Internacional? Eu acho que o Gustavo sabe essa resposta. Aí, ó. Eu acho que essa é no chute. 18, 20 ou 22? Vou chutar 18. 18 juízes. 18 juízes. Certa a resposta. Eu ia O chutar de 18 também. Felipe Strasser é uma máquina, uma besta enjaulada. Ó, parabéns, Felipe. 3-0, vitória garantida. Sabe o que eu vou Liderança falar? mais ainda. Não, eu tenho anos fazendo a lista. A gente pega alguma coisa a gente aprende, né? Tem as nuances. Mas eu chutei, não sabia mesmo. Foi no chute, porque eu tava esperando um número ímpar. Aí veio Eu tudo também par. estava esperando o ímpar. Quando ele falou 18, eu pensei, 17 talvez seja um bom número para ter um desempate ali. Exatamente. Falei, pô, 18, 20, 22. Falei, caraca. Na próxima eu vou inserir um ímpar também. Vou lá que eu vou aprendendo a fazer a lista também, primeira vez. Última pergunta, Rapidinho. regular. Primeira vez, mas muito boa. Muito Tá, boa lista. agradeço. Eu Essa não é a minha ganhei esse preferida, elogio, tá? hein? Eu não ganhei esse elogio. A próxima é a minha preferida. Pergunta feita aqui, ó, com coração. E Atualmente, não, vocês não vão conseguir. 180, ou não sei, talvez, 183 países são signatários do Tribunal Penal Internacional hoje. Só que talvez sejam 184 bem breve, tá? Porque o primeiro-ministro de um país que tem laços históricos com a Rússia prometeu que vai aderir à convenção e, olha, se comprometeu a prender o Putin se ele pisar lá. Que nação é essa? De quem estamos falando? A, Armênia. B, Cazaquistão. Ou C, Geórgia. Notem que todos têm laços históricos com a Rússia. Cazaquistão. O Cazaquistão, opção B, ele fez parte da União Soviética, obviamente tem laços históricos com a Rússia. Ele não faz parte do Tribunal Penal Internacional, então até agora perfeito. E o país, de fato, demonstrou interesse em aderir à convenção recentemente. Só que não foi o primeiro-ministro do Cazaquistão que falou isso. Eu tinha uma suspeita, mas eu chutei Cazaquistão. O Gustavo vai acertar. Não é Cazaquistão. Armênia, opção A, ou Geórgia, C? Vou acertar, eu vou chutar e seja lá o que é. Eu ia chutar a Geórgia. Geórgia. Vamos lá.
Obviamente, tem uma E quando ele tensão muito começa grande. assim, Tem uma tensão gigante entre Geórgia e Rússia. A Geórgia, inclusive, é apontada como a nova Ucrânia, né? Possibilidade de ser o novo país, o próximo país a ser invadido pela Rússia. Só que aí tem o detalhe: a Geórgia já faz parte do tribunal. Então não é ela, não. A resposta correta é a Armênia. Primeiro-ministro Nikol Pashinyan foi quem prometeu tudo isso, prender Vladimir Putin, inclusive. Porque, na verdade, a relação entre Armênia e Rússia ela é bastante próxima há anos, e o que acontece é que tem um conflito na Armênia há muito tempo também com o Azerbaijão. Inclusive, eu não vou explicar o conflito, mas volta lá no episódio 63, episódio Nagorno-Karabakh, que a gente explica o que rola lá. O Azerbaijão tem o apoio da Turquia e a Armênia o da Rússia. Tem até um acordo. A Armênia tem que ser defendida militarmente pela Rússia. O que acontece é que os armênios dizem: Moscou nunca cumpriu esse acordo, não nos ajuda. E agora, com a guerra na Ucrânia, dá ainda mais as costas para a Armênia. Por isso, azedou de vez essa aliança. E se o Putin pisar na Armênia, ele vai ser preso. Será? Será? Uma curiosidade, da Geórgia, ela é signatária do Tribunal Penal Internacional, então ela teria que prender o Putin. Mas vocês acham que se o Putin pisasse lá, seria Olha, preso? vou falar uma coisa, sinceramente, eu acho que o Putin não quer pisar em nenhum lugar, não. não com medo de ser preso. Acho que ele tem outro medo, hein? Eu acho que a Pois é. cadeia é o menos. E assim Janelas. termina. Janelas, ele tem medo de Janelas, janelas. líquidos, Até olhei para minha aviões. janela aqui, depois que É. eu fiz uma crítica à moça. Eu não faria, mas enfim. Encerrada a lista dessa semana, vitória do Felipe. Dois Está, a meio. já avançou. E agora eu deixei para esse momento a pergunta extra. Nunca tinha acontecido no final do programa. Quem tiver que responder vai ter que ouvir até o fim, porque é nesse momento que a gente vai fazer essa pergunta. Como falamos, o Tribunal Penal Internacional foi criado em 2002 com a assinatura de um documento. Eu quero saber qual que é o nome oficial desse documento. Simples assim. E aí você vai responder lá no nosso Instagram. Não tem Essa alternativa. pergunta era fácil. Essa é fácil. Essa é Aonde fácil. a pessoa vai responder? Ela vai responder no Instagram, vai ter uma caixinha lá, e aí ela vai responder no @podecontraregra. Enquanto o público ainda está perdendo para nós dois, Alessandro. Que nós dois É estamos com verdade. meio ponto e o E, ó, público zerado. e olha que nossa atuação tem sido bem fiasquenta, né? Ah, horrível. O Felipe está voando. Não, no próximo programa eu não vou acertar nenhum. No próximo programa o Felipe volta a fazer a lista e a gente volta a ter chance de empatar, Gustavo, porque Não, mas aparentemente é só isso. sabe o que eu estou pensando? O Felipe vai fazer perguntas muito difíceis para a gente ficar ali mal, ninguém vai ganhar, para ele disparar ainda mais É na verdade. liderança. É uma opção. É uma Não, opção. nunca, nunca. Mas Só isso a gente perguntas só vai informativas. saber na próxima semana. E aí a gente conta com a sua participação. Lembrando, nos Isso e segue lá. a resposta da pergunta surpresa feita pelo Alessandro. É isso. Que eu não vou repetir, então você vai. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, volta. Ok? @podecontraregra no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem Spotify, tem LinkedIn, no YouTube é o @podcast contra a regra e você acompanha a gente com um vídeo por aqui. Tá bom? Até semana que vem, Gustavo. Tchau, tchau, Alessandro, Felipe, um abraço e muito obrigado aí para todo mundo que nos acompanhou no YouTube ou nos canais de áudio. Até semana que vem. Até. Felipe, parabéns pelo título antecipado. Nunca vi alguém ganhar tão cedo. Até a próxima. Meu Deus Botafogo, do céu. Botafogo. Olha Vamos. quem está falando. Olha quem está falando. Alessandro de Lorenzo, o cara que, era um trator. Ia por Contra o cima. Gustavo. Era um trator. Vem falar. Então, obrigado, Alessandro. Um abraço para o Gustavo também pela participação e principalmente por você que nos ouve, que nos assiste, que nos acompanha. Um beijo no coração de todos e até semana que vem. A gente se encontra. Tchau.